Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, cara, tá recheado de notícia importante pra gente abordar. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque tem muita informação, tem muita novidade, muita notícia positiva pro torcedor vascaíno aí que acompanhar o nosso vídeo aqui até o final. A gente vai trazer detalhes aí do término da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou sendo muito positiva, né, pro Vasco. Então a gente vai trazer todos os resultados, vamos trazer também a situação momentânea de tabela do Campeonato Brasileiro. Obviamente, vamos também trazer todos os detalhes aí já sobre o próximo jogo do Vasco, fora de casa nesse domingo contra o Internacional de Porto Alegre, né? O Vasco que terá 7 desfalques aí para esse jogo, né? Para essa partida super importante, mas do outro lado vamos encarar um Internacional que vive até um bom momento, mas que ontem empatou contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã, que é o Fluminense, né? O Internacional que também terá alguns desfalques importantes, então a gente vai trazer tudo aí sobre esse jogão de domingo, inclusive já a provável escalação do Vasco aí para essa partida, e vamos falar bastante também sobre outros assuntos, como por exemplo, hoje tem entrevista, hoje tem coletiva de imprensa às 2 horas da tarde, coletiva essa que terá a presença do nosso presidente Pedrinho e também do diretor executivo de futebol da Vasco SAF, o Marcelo Santana. A gente fica aí no aguardo, né, de alguns anúncios talvez aí já sendo feitos, como a situação de treinador. Será que vão efetivar o Paiva ou será que vão buscar um nome maior, um nome mais forte? Então a gente vai trazer aqui alguns detalhes aí sobre essa situação de técnico e também vamos fazer um resumão sobre todas as situações envolvendo negociações do Vasco nesse momento, jogadores que já estão fechados. A gente vai trazer aí situação de anúncio oficial, quando deve ser feito, né, quando deve acontecer, e também vamos falar sobre outras negociações. Primeiro, saídas, Barca, que deve estar deixando o Vasco aí no meio dessa temporada, e também vamos trazer novidades aí sobre contratações, porque tem muitos nomes na mesa, e ontem o Edmundo aí soltou 2 bombas aí de 2 grandes nomes, né, nomes internacionais que o Vasco fez consultas. Eu vou falar para vocês quem são esses jogadores aqui no decorrer do nosso vídeo de hoje. Então, primeira coisa, como eu falei no comecinho, redobra, triplica a atenção, assista o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada. Se você quiser, bota na velocidade 1.5, na velocidade 2.0, eu sei que eu falo rápido, mas se botar na velocidade maior, você consegue aí assistir com mais velocidade, né? Peço também para você que está do outro lado da telinha e que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever, né, parceiro? Tá dando mole, todo dia aqui tem vídeo, tem live, tem ao vivo, cobertura de todos os jogos, em casa, fora de casa. A gente vai estar agora lá em Porto Alegre, né, para cobrir a partida contra o Internacional. Então não perca, se inscreva no canal, lá embaixo naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se. E obviamente peço a colaboração, né, peço a ajuda de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, deixando aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o engajamento, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e ele possa compartilhar com mais torcedores do Vasco aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Posso contar com a ajuda de vocês? E agora quem vai ajudar vocês sou eu, tá? Você que tá precisando de uma grana, tá precisando de um dinheiro para pagar uma dívida que você acumulou no cartão de crédito, ou tá querendo investir na sua empresa, quer fazer uma obra na sua casa, deixar um recado aqui da empresa Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda você que está aí do outro lado da telinha a sacar o seu FGTS, Fundo de Garantia, de forma antecipada, e apenas em 24 horas de graça. Entre em contato com eles nesse número que está aqui na tela agora, entre em contato, manda uma mensagem para eles lá que você não vai se arrepender. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tô olhando pro lado aqui, que eu tô dando uma olhadinha na tabela aqui, tá no meu computador, né, cara? Mas foi uma rodada positiva. Tiveram alguns resultados que não foram tão bons assim, mas a grande maioria acabou sendo bem benéfica, né, bem positiva pro Vasco. Começamos com a vitória do Botafogo pra cima do Cuiabá, que foi muito boa, né, segurando ali o Cuiabá na alça de mira do Vasco. O Vasco passou o Cuiabá, inclusive. Tivemos a vitória do Gigante da Colina, na minha opinião, uma das melhores apresentações do Vasco na temporada até o momento, vencendo Fortaleza por 2-0 em casa, em São Januário. O Criciúma venceu o Cruzeiro. Esse resultado não foi tão bom assim pro Vasco, né? O Criciúma deu uma desgarrada ali, chegou ali, deu um pulo na tabela, né? Chegando ali a 12ª colocação em 16 pontos. Seguindo aqui os resultados,
resultados, tivemos também a vitória do Bragantino, do Red Bull, para cima do Atlético Goianiense. Resultado excepcional, né? Colocou o Atlético Goianiense numa posição desconfortável na tabela nesse momento, na penúltima colocação, na vice-lanterna. Tivemos aqui a empate entre Grêmio e Palmeiras ontem, lá no jogo que foi com o mando de campo do Grêmio, né? O Palmeiras saiu perdendo por 2-0, buscou o empate, conseguiu ali, né, o resultado ali de empate, que foi positivo para o Vasco, porque com isso o Grêmio ficou estacionado na 18ª colocação com 11 pontos, por mais que o Grêmio tenha 2 jogos a menos, ainda assim tá pressionado, tá aí sem vencer já alguns jogos, né? Venceu a partida anterior, mas vinha numa sequência muito negativa. E aí, dando sequência, o Bahia ganhou do Juventude, ótimo resultado, porque o Juventude ficou estacionado com 16 pontos, o Vasco vencendo o próximo jogo e o Juventude empatando ou perdendo, o Vasco já passa o Juventude na próxima rodada. Fluminense e Internacional empataram em 1-1 no Maracanã, resultado péssimo pro Fluminense e péssimo pro Inter, né? O Inter, porra, com o time que tem, o Fluminense na situação que tá, era mais provável que vencesse, né? Mas acabou empatando, saiu na frente e deixou o Fluminense empatar, e o Fluminense aí com isso fica na última colocação com apenas 7 pontos, metade dos números de pontos que o Vasco tem, né? O Vasco tem 14, o Fluminense tem 7, e o Corinthians ali no último lance conseguiu uma vitória para cima do Vitória da Bahia, né? A gente já sabe, a arbitragem vai favorecer Corinthians, vai favorecer o Flamengo, e ontem não foi diferente, né? O Corinthians acabou ganhando mais um minuto de acréscimo, e nesse minutinho de acréscimo acabou fazendo o gol da vitória para cima do Vitória da Bahia. Então, com isso, Fluminense é o último colocado com 7 pontos, Atlético Goianiense é o vice-lanterna com 11, Grêmio vem na 18ª colocação com 11 pontos, e aí o Corinthians é o primeiro time dentro da zona ali com 12 pontos, né? Ou seja, o Vasco tem 2 pontos de vantagem para o Corinthians, né? E o Vasco tem aí 4 vitórias. Lembrando que desses times que estão brigando lá embaixo da tabela, o Vasco é o time com o maior número de vitórias nesse momento, mas com um dos piores saldo de gols ali, só tá com saldo de gol melhor que o Fluminense nesse momento. E aí a gente já passa para a próxima rodada, né? Uma rodada importante. Eu sei que o Vasco joga fora de casa, eu sei que o Vasco vai pegar um time que é um time forte do Internacional, que tá brigando mais em cima da tabela, né? O Inter tá na 10ª colocação com 19 pontos e apenas 12 jogos, né? 2 jogos a menos que o restante das equipes, mas eu assisti ontem Fluminense Internacional, e vou ser bem sincero com vocês, tá? O time do Inter é bom? É bom, mas não é nada demais, tá? Por exemplo, meio campo do time do Inter ali, tem o Bruno Gomes, que é ex-jogador do Vasco, como titular absoluto. O time do Inter tem muitos jogadores também, já com uma idade avançada, tá? Eu sei que o Vasco vai ter vários desfalques, né? São 7 desfalques amanhã, 4 pendurados, Maicon, Piton, Hugo Moura e o David, e além deles temos João Vitor, Estrela e Payet, também contundidos, que não poderão viajar. Mas ainda assim, cara, ainda assim, como vascaíno, tamanho dessa instituição, a gente tem que acreditar que a gente pode ir lá pontuar, quem sabe sair com um empatezinho que não seria ruim. Podemos ir lá e também surpreender com a molecada da base, com os jogadores que vão entrar e buscar uma vitória, faz 1-0, fecha a casinha, sai no contra-ataque, faz o 2-0, pode conseguir um bom resultado. E eu tô confiante, cara. O Rafael Paiva tá fazendo um grande trabalho, tá recuperando jogadores. Na última partida o Léo jogou muita bola, o Hugo Moura vem crescendo de posição, tá fora, vai entrar o Zé Gabriel, e a gente já tem aí um esboço, tá, do time titular que deve ir a campo aí para essa próxima partida. No gol deve ser o Léo Jardim, obviamente, não vai substituir nosso goleiro titular. Nas laterais a gente deve ter PH na direita, jogou muito na última partida, será mantido. E na lateral esquerda, uma dúvida, se ele vai com o Vitor Luiz, que é um jogador mais experiente, defensivamente é mais forte, ou se ele vai com o Leandrinho, jovem da base, ataca com mais ofensividade, tá ainda melhorando no sistema defensivo. Vou falar pra vocês, tá? Eu iria com o Leandrinho. Dá chance pro moleque. O moleque quer mostrar trabalho. Então eu iria com o Leandrinho ali na lateral esquerda. Meio de campo a gente deve ter o Zé Gabriel, herdando a vaga do Hugo Moura. JP voltando ali para poder povoar o meio de campo ao lado do Matheus Carvalho. Os dois aí devem jogar ali como segundo e terceiro homem de meio de campo. E lá na frente teremos o Adson pela direita, o Eric Marcos pela esquerda e Pablo Verrete centralizado, né? Esse pode ser o time titular do Vasco, caso o Rafael Paiva entenda que quer povoar mais o meio de campo, ele pode sacar o Eric Marcos e entrar com esforça, fazendo com que o time ali tenha 4 jogadores no setor de meio de campo. Tô confiante, tô acreditando. Por que não acreditar, né? Por que não sonhar? Acho que pode sair de lá com uma vitória, não ganha lá muito tempo, e eu tô realmente muito confiante. E tem um recado pra vocês, tá? No dia do jogo, domingão, quem vai sair ganhando é você, tá? A BetWinner, que é a nossa parceira do canal, vai estar sorteando aí, ó, 3, vou mostrar pra vocês aqui. 3 corta-ventos desse aqui, ó, 3 agasalhos desse aqui, cara. É o meu favorito, tá? Eu tenho esse aqui eu não dou, não vendo, não troco.
Então você vai estar podendo levar um desses aqui para casa. São 3 agasalhos desse, mais R$ 1.000 para cada vencedor. E quem quiser participar, tem que correr lá e se cadastrar, né, meu? Ah, Mário, já sou cadastrado na BetWinner. É cadastrado através do nosso link aqui do canal? Se não for, não participa. Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link. Clica no link rapidinho. Cara, em 5 minutos você faz o seu cadastro. Aí depois que você se cadastrar, o que você faz? Tem que ir lá e ganhar o bônus promocional. R$ 300 vai cair na sua conta quando você fizer o seu primeiro depósito de qualquer valor, acima de R$ 5. Então corre lá, não perca tempo, faça o cadastro para poder participar dessa promoção. Belezinha? Fechado? Bora agora passar para o próximo assunto do vídeo, que é coletiva de imprensa. Hoje teremos uma entrevista, vai ao ar às 2 horas da tarde, ao vivo. Essa entrevista, ela vai ser apresentada, ela vai ser feita no canal oficial do Vasco, que é a Vasco TV. Fica a dica, você que tá seguindo o Mário Coelho e não segue a Vasco TV, tem que seguir a Vasco TV, parceiro, que é o canal oficial do Vasco. Temos que estar ali com 10 milhões de seguidores no canal oficial do Vasco, que é muito importante. Então siga a Vasco TV também, não dá mole, o link da Vasco TV tá aqui na descrição do nosso vídeo. E hoje nessa coletiva, nessa entrevista, teremos o Pedrinho, presidente do Clube Associativo, e hoje também o manda-chuva ali da Vasco SAF, e ao lado dele o Marcelo Santana, que é o novo diretor executivo de futebol do Vasco, o cara que vai tomar decisões junto com o Pedrinho, junto com o Felipe, e nessa coletiva vai ser para apresentar o Marcelo Santana, e também o Pedrinho vai esclarecer algumas dúvidas que o torcedor tem. Por exemplo, primeira coisa, situação de treinador. Hoje a gente pode ter já uma definição. Primeiro, se o Rafael Paiva vai continuar no cargo para o jogo do domingo contra o Internacional e se ele pode ser efetivado. Ontem à noite surgiu um burburinho, surgiu aí algumas notícias trazidas ali por jornalistas que o Pedrinho estaria querendo trazer um nome forte, um nome grande, um nome com costas largas, apesar do Rafael Paiva estar fazendo um grande trabalho. Se isso for verdade, vai ser a primeira decisão que eu vou criticar do Pedrinho. Até agora, para mim, o Pedrinho está sendo muito bom ali no que ele vem fazendo, mas não acho que deveria mexer no que tá dando certo. Vai deixando o Rafael Paiva, então efetivo o cara. Ontem surgiu nomes ali como do Filipão, que o Pedrinho teria tentado. À noite surgiu o nome do Fernando Diniz, ex-Fluminense, já passou pelo Vasco e também teve uma passagem esse ano pela seleção brasileira. Eu acho que o Fernando Diniz é um grande treinador, o Filipão também. Só que são treinadores que não conhecem o elenco do Vasco, que não tem hoje esse conhecimento de como essa equipe joga. Por exemplo, o Fernando Diniz vai chegar aqui, será que ele vai botar o JP para jogar no lugar certo? Será que ele vai botar o Leandrinho, o Estrela, para jogarem nas posições corretas? Cara, eu acho que seria injusto com o Rafael Paiva não mantê-lo no cargo. E eu acho que seria um risco muito grande trazer o Fernando Diniz, por exemplo, e ter que no meio do campeonato botar o time para jogar da forma dele. Eu adoro o Fernando Diniz, mas no final do ano, pré-temporada, acho que seria bacana. Agora, acho que pode ser algo aí complicado. Mas, nessa coletiva hoje, a gente deve ter o Pedrinho falando sobre a situação de treinador e acredito que o Pedrinho também vai esclarecer dúvidas aí em relação ao anúncio oficial de Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, jogadores aí que estão voltando pro Vasco, todo mundo sabe, já tá tudo acertado, tudo fechado. Inclusive ontem à noite, o maior jornalista europeu que fala sobre transferências de jogadores lá na Europa, o Fabrício Romano, italiano, cravou já, Coutinho é jogador do Vasco, tá chegando por empréstimo, então tem pra onde correr. Os próprios jogadores nas redes sociais já estão falando como atletas do Vasco, só falta saber a data da apresentação e a data do anúncio, mas acredito que o Pedrinho possa esclarecer isso hoje aí nessa coletiva. Como eu falei, a coletiva vai ao ar às 2 horas da tarde. Se você puder, assista na Vasco TV. Se você não puder assistir, às 4 horas da tarde, nosso segundo vídeo aqui, a nossa segunda edição, a gente vai, obviamente, destrinchar, resumir tudo para vocês que ocorreu nessa entrevista. Então, fique tranquilo, se você não puder assistir, não tem problema, te volto aqui às 4 horas da tarde, esclarece aí tudo que foi dito aí sobre a situação de treinador, de contratações, de anúncios aí no nosso vídeo de hoje à tarde. Em relação ao Coutinho, ao Teixeira e ao Souza, ontem à noite surgiu uma notícia trazida por um jornalista aí, né, que também cobre o Vasco e, enfim, inventa muita coisa esse cara, cria coisa da cabeça dele. Segundo ele, o Coutinho aí teria convidado o Souza e o Teixeira para um jantar na casa dele, teria convidado o Payet. Sinceramente, eu acho estranha essa notícia, mas tomara, fico aí contente, né? Se realmente for verdade, se o Payet topar participar desse jantar, acho que seria muito bacana, seria muito legal, né? Até porque teria, né, o Payet aí essa tranquilidade de saber que os três ali querem também estar atuando junto com o Payet. Enfim, vamos aguardar, vamos torcer para que isso aí seja verdade, né? Que essa notícia aí realmente se concretize. E agora falar sobre o mercado da bola, né? Vamos falar sobre
situações aí referentes à janela de transferências que se aproxima, né? Hoje aí já é dia 5 de julho, a janela abre dia 10, faltam 5 dias basicamente aí pro Vasco poder apresentar contratações, poder também apresentar as saídas dos jogadores. Primeiro, vamos falar sobre Barca, vamos falar sobre saídas. Vamos lá. O Vasco tem alguns nomes aí que estão perigando de saírem do clube. Primeiro, Galdames. O Vasco tá tentando se livrar do Galdames. A grande verdade é essa, o Galdames hoje é um ticket muito caro, um jogador que recebe um salário muito alto no Vasco nesse momento, né? Cerca de 600 mil reais por mês. Absurdo, cara. Quem fez esse contrato com esse cara só podia estar maluco da cabeça, né? Brincadeira. Mas enfim, o Vasco tá tentando aí ou liberar o Galdames em definitivo, reincidir um contrato, ou liberá-lo por empréstimo, né? A Universidade Católica do Chile tem interesse de chileno, vai ficar feliz em voltar para casa. A situação também de outros jogadores que podem estar de saída aí. Zé Gabriel pode estar perdendo espaço com a chegada do Souza, chegada talvez de um outro primeiro volante, tem a situação do Hugo Moura, que hoje é o titular, tá jogando bem, então o Zé Gabriel tá perdendo espaço, pode ser negociado. Atacantes que podem estar de saída do Vasco: Rossi e Serginho, os dois aí hoje não cabem dentro do projeto, parece que vão perder espaço, sequer devem ser relacionados e podem também estar de saída do clube. E o Vasco também pode vender e negociar jogadores. Primeiro, situação de Sforza, pode estar sendo envolvido numa troca com o Brian Rodrigues, já a gente vai falar sobre isso. E o Vasco também pode estar vendendo alguns atletas. Eric Marcos foi procurado por clubes dos Estados Unidos e da Europa, pode ser negociado. Lucas Piton teve ofertas no começo do ano, provavelmente terá novamente ofertas agora no meio da temporada. Se ofertas forem boas, o Pedrinho não deve resistir, pode negociar o jogador para poder reinvestir essa grana em contratações. O atacante Cleiton, pois é, recém-contratado, pouco jogou, pode estar voltando para Portugal. Já houve sondagem, já houve interesse de alguns clubes lá no continente europeu. O jogador pode se despedir do Vasco aí numa passagem super curta, um investimento super alto que não deu certo. E também a situação do Sforza, né, que eu citei agora há pouco. Então, nomes aí que podem estar de saída do clube nessa próxima janela. E aí, vamos entrar agora em situações de contratações. Ontem, o Edmundo, né, que é nosso ídolo, Edmundo aí, que é muito amigo do Pedrinho, soltou ali uma notícia, cara, que pegou todo mundo de surpresa. O Edmundo cravou que o Vasco sondou, entrou em contato com dois craques internacionais, um argentino e um português /brasileiro. O brasileiro português é o Pepe, zagueiro de 41 anos, titular da equipe portuguesa lá no campeonato que eles estão disputando nesse momento, né? E o Pepe tá terminando o contrato dele do Benfica. Mas, segundo Edmundo, o Vasco fez uma sondagem, o Pepe não quis ouvir propostas de clubes brasileiros. E a mesma coisa em relação ao craque argentino, que é o Di Maria. Maria, que também tá na seleção argentina. O Vasco parece que entrou em contato, o Pedrinho, lá o executivo de futebol da época, o Pedro Martins, teriam feito ali uma sondagem e o Di Maria falou que não queria atuar no futebol sul-americano, no futebol brasileiro. Mas, importante, né, saber que o Vasco está indo atrás de nomes desse tamanho, nomes dessa magnitude, desse peso. Fiquei muito contente em o Edmundo soltar isso aí, porque o Edmundo não ia mentir, né, não ia inventar uma notícia dessa, ele sendo tão próximo do Pedrinho, ele não ia, enfim, largar uma mentira dessa do nada, né, não faz sentido. Então, bacana o Edmundo falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre jogadores que estão perto de serem contratados pelo Vasco. Primeiro, o zagueiro André Ramalho, cada vez mais próximo, tá? Jogador aí se aproximando cada vez mais. A proposta que o Vasco fez foi excepcional, um contrato de 2 temporadas, um salário aí que pode chegar a 600 mil reais por mês. Até agora o André Ramalho não recebeu nenhuma proposta nem perto dessa, tá? Ele foi sondado pelo Palmeiras, foi sondado pelo Internacional, não fizeram propostas. Ele recusou a proposta lá do PSV, que é o clube que ele atuava até essa temporada, né? Não quer ficar por lá. Então o André Ramalho aí cada vez mais próximo aí de ser um reforço do Vasco. Grande contratação. Para mim, reforço de peso. Jogador que é capitão do PSV, que é o maior clube da Holanda, um dos maiores clubes da Holanda. Um jogador que jogou na Alemanha, jogou em grandes clubes de futebol europeu, para mim é reforço de peso. Jogou no Bayer Leverkusen, um dos maiores clubes do futebol alemão. Então vou ficar muito contente. Jogador com ótima saída de bola, jogador com excelente impulsão. Ficar muito contente aí caso ele venha chegar no Vasco, e joga com as duas pernas, ele é ambidestro, então muito importante, pode jogar do lado direito ou do lado esquerdo da zaga. Outro jogador que também está se aproximando, e você vai perguntar, pô, Mário, por que esse cara vai chegar? É o atacante Von Bergar, argentino, jogador que atuou muito tempo na Europa, muito parecido com o Verratti, tá? Altão, forte na bola aérea, também se movimenta, às vezes cai pelos lados de campo. Você fala, pô, Mário, vai chegar mais um atacante?
sim, se o Cleiton realmente está de saída, o Vasco não conta com ele, a tendência é que a gente tem que ter uma reserva pro Verratti. O Verratti pode se machucar, pode levar um cartão amarelo, um cartão vermelho, mas é importante ter um reserva, né? O Vasco hoje não tem na base um menino que possa dar conta do recado de ser o reserva à altura do Verratti. Então, Andreas Vombergar pode estar fechando com o Vasco, aí pode ser mais um jogador a reforçar o Vasco nessa janela de transferências. Agora falar sobre dois meias atacantes que foram oferecidos ao Vasco. Primeiro, Roberto Pereira, jogador que a gente já falou muito sobre ele, jogou na Juventus, jogou na Udinese, jogador está na mesa do Pedrinho, do Felipe. Jogador aí tem 33 anos, já tem uma idade avançada, mas falo para vocês, tá? Futebol brasileiro hoje, Roberto Pereira, titular de qualquer clube, de qualquer time de Série A. Então, se fechar com o Vasco, para mim seria uma grande contratação. Ontem tivemos a informação também que Juan Quinteiros, jogador de 31 anos, que atua pelo Racing da Argentina, teria sido oferecido ao Vasco. Esse aí não me convence, tá? Não me convence, porque já tá em queda brusca, nunca atua em alto nível no futebol europeu. Então, esse aí, para mim, não vejo com bons olhos aí, não acredito que seria uma boa contratação. Falar um pouquinho agora sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio, tá jogando a Copa América agora pelo Uruguai, vai enfrentar o Brasil aí nas quartas de final. O jogador já jogou na Espanha, já jogou nos Estados Unidos, hoje em dia joga no maior clube do futebol mexicano. O Vasco tem muito interesse na contratação dele, mas o América do México, quer muita grana, quer mais de 30 milhões de reais nessa negociação. O Vasco ofereceu o Sforza como uma moeda de troca, o clube lá ficou contente ali com essa possibilidade de haver ali uma possível troca entre os jogadores, mas a negociação ainda não está concretizada e não está nem perto de ser concretizada, até porque o jogador está jogando a Copa América. Então, para ele poder focar, sentar, negociar, teria, obviamente, que a Copa América terminar para poder entrar em contato, discutir salário, tempo de contrato, mas não é uma negociação simples, até porque o Sforza com o Vasco ainda tem uma pendência com o New Old Boys, né? O Vasco ainda tem metas do jogador por partidas disputadas, então é uma negociação complexa, tá? Não é impossível, mas é uma negociação um pouco complexa. Que ontem tivemos informações ali de mais dois nomes, inclusive uma aí trazida pelo meu irmão, Alexandre Laureano, que, cara, muita gente brinca, sacaneia ele, mas ele tem muita informação também, tá? O Laureano trouxe uma informação sobre Cuéllar, que ele pode estar voltando aí na mesa de negociação. Um jogador que interessa muito ao Pedrinho e ao Felipe, jogador que hoje, na minha opinião, também seria titular absoluto de qualquer clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Parece que ele não vai ficar no mundo árabe, e é mais uma negociação que não é fácil, não é uma negociação simples. Se o Vasco pudesse trazer de graça, só pagando salário, beleza, mas parece que o Al-Shabaab, que é o clube dele lá, quer uma compensação financeira, quer aí um dinheiro em troca. O Cuéllar tem 32 anos, o Vasco não vai cometer loucuras, mas se tiver a possibilidade de repente trazer por empréstimo, com opção de compra, pode acontecer e tem a minha aprovação. Grande jogador, obviamente passou pelo Flamengo, todo mundo sabe, mas com certeza poderia ajudar muito aí nessa vaga de primeiro volante. E aí também, informação que eu trouxe aqui ontem à tarde em primeira mão, foi o primeiro canal a falar sobre isso, sobre a situação do Reinier. Reinier se destacou no Flamengo, subiu para o profissional do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid e depois que foi vendido para o Real Madrid, não conseguiu atuar em alto nível na Europa. Rodou a Europa toda, jogou em vários clubes, jogou na Alemanha, jogou na Espanha, jogou na Itália, enfim, o cara rodou em tudo que é canto lá, tem 22 anos de idade, tá treinando com o Coutinho, tá treinando com o Souza e tá treinando com o Alex Teixeira lá na Barra da Tijuca. E a informação que a gente trouxe é que o Coutinho teria interesse ali, de repente convenceu o Pedrinho a fazer uma proposta de empréstimo para ele chegar ao Vasco da Gama. Me agrada, um jogador que dá para se recuperar no Brasil, um jogador muito jovem. Quem não sabe, o Reinier, apesar de ter surgido para o futebol no Flamengo, ele jogou no Vasco quando ele era da base, ele saiu do Vasco para ir pro Flamengo. Então, bom jogador, 1,85 m, meia, veloz, passada larga. Me agrada muito o jogador que poderia chegar no Vasco para poder se recuperar, para poder ajudar o Vasco aí nesse restante de ano e se recuperando, jogando bem, tendo um passe fixado, por que não investir na compra de um jogador de apenas 22 anos? Então, fizemos aqui um resumão para vocês. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas ficou um vídeo bem informativo. Então, antes de ir embora, pedi para você não esquecer de deixar o like. Se inscreva no canal. Nosso canal, irmão, é o maior canal de notícias do Vasco. A gente está próximo de bater 500 mil, meio milhão de seguidores aqui. Então siga o canal, se inscreva no canal lá embaixo. E lembrar, galera, que hoje à noite a gente vai sortear, duas camisas dessa aqui do canal para vocês na nossa live das 8 horas da noite. Então quem quiser participar, já sabe, o Pix do canal sempre a gente deixa aqui na tela, para quem quiser doar, ajudar o canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Por exemplo, jogo de domingo contra o Inter, eu contratei um jornalista para estar lá. A gente vai, ajudar o cara, se Deus quiser, podemos dar uma moral ali, alguma coisa. Então, cara, ajuda o Lineker, vai a todos os jogos, dentro de casa, fora de casa. O Edu também, que faz um trabalho sensacional, e tudo custa caro. Tudo custa caro, o YouTube não paga muita coisa. Então, se você puder ajudar, mas só tem R$1. Só tem R$5. Irmão, se todo mundo que está assistindo esse vídeo doasse R$1, a gente já teria grana o suficiente
para poder usar a temporada inteira, para todos os jogos, para poder viajar para pré-temporada. Então quem puder dar essa moral, ó, Pix tá aqui, o QR Code tá aqui, chega junto para fortalecer. Beleza? Tamo junto. Valeu.